juntos meditarmos na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. João 18. Eu estarei lendo, irmãos, alguns versículos e estaremos meditando na palavra de Deus. É um texto muito bonito, né? A irmã Shirley agora acabou falando sobre perdão, sobre perdoar, né? E as coisas de Deus são tão maravilhosas que hoje à tarde eu orei, Senhor, eu gosto sempre de ler a Bíblia, mas eu gosto de ter o direcionamento do Espírito Santo. E eu estarei lendo alguns versículos, tá? Alguns eu vou pular, porque é muito extensa a nossa leitura. E o título diz assim: Jesus é João 18. Amém? Jesus é traído e preso. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Replicou Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: do que me tens dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Lá no versículo 22, irmãos, amém? Diz assim: e havendo 21, por que me perguntas a mim, quando leva Jesus a Caifás, por que perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram, o que é que lhes falei? Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniatado, ou seja, amarrado, a Caifás, o sumo sacerdote. Amém? Gostaria de pedir os irmãos, podem se sentar. Irmãos, é uma leitura linda, né? Quando a gente vê que o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Onisciente, onipresente, ali, né? Com os seus discípulos. E a Bíblia relata que Jesus era tão humilde, né? Ele sabia de tudo. Às vezes a gente fala: gente, mas Judas, ele já tinha ali na Santa Ceia dito que um dos discípulos havia de o trair, né? E houve uma preocupação
você, a todas as gerações, seja antes dele, depois dele, ele continuou sendo fiel. E a Bíblia diz que quando o soldado chegou, né, e veio para pegar Jesus, Pedro, né, talvez ali, ao defender Jesus, sabendo que ele era reto, justo, que coisa linda, a atitude de Jesus. E quando Pedro pega a espada e fere a orelha direita, arranca a orelha de mal, Jesus vai lá, manda que Pedro guarde a espada e pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar. E coloca, e aquele mesmo homem que ele cura, que ele faz um milagre, é o homem que vai levá-lo a ser açoitado, que vai levar perante o sumo sacerdote para sofrer. Mas a gente vê aqui bonito que já pensou se Jesus tivesse dito não? Olha que aquele soldado veio e vê aquela atitude impulsiva de Pedro e ele, não fui eu, tudo bem, foi ele, não tem problema. Eu vou continuar sendo santo, perfeito, mas mesmo nesse momento de dificuldade, Jesus ainda assim, ele mostra que ele é a própria bondade, que ele é Deus de excelência, que o seu amor é incondicional, que o amor de Jesus não era somente para os seus discípulos, para aqueles que acreditavam e criam na sua palavra, mas também o amor dele era aperfeiçoado. A sua morte também era em prol da vida daquele homem que estava ali para prendê-lo. Muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, às vezes o inimigo nos lança seta. Às vezes alguém fala algo que não gostamos e a gente já falou, eu sou uma menina de Deus, está pensando, sou filha de Jeová. E ao invés de falar assim, minha misericórdia, acalma essa pessoa, a gente quer se vingar, a gente quer maltratar, a gente quer causar dor. Mas Jesus aqui, ele nos prova que ainda assim, em momentos difíceis, é possível sim adorar, agradar a Deus. É possível sim. Jesus ele nos dá uma lição de amor incondicional. Imagine, irmão, você está lá na sua casa e de repente chega alguém para lhe fazer mal e chega alguém e te defende, machuca aquela pessoa, né, que entra em sua defesa e você fala, não bate para mim, não. É difícil. Mas Jesus ele nos deixou esse exemplo. E quando a gente vê, né, que ele é levado a Anás, né, que era sogro de Caifás, e chega lá e questiona Jesus. E Jesus manda que ele pergunte aquelas pessoas a quem ele falou, que elas poderiam dizer o que ele ensinou, o que ele falou, e o soldado dá um tapa no rosto de Jesus. Imagine a obrigação, você está em um lugar público e aquele soldado fala, isso é jeito de se falar com o sumo sacerdote? Vejam a bondade do Senhor. E muitas vezes passamos por situações aonde nós devemos nos calar, ouvir, escutar a afronta, e nós revidamos,
Nossa, não é assim que fala comigo. Não é desse jeito, não. Ele sendo filho de Deus. Quem era aquele sacerdote diante de Jesus? Quem era ele? Jesus poderia ter dito, olha, eu sou o filho de Deus, você está pensando que você está falando com quem? Mas Jesus, ele aceita, ele se humilha. E quando nós pensamos na morte de Jesus, a gente acha que Jesus, naquela época, falando socialmente, né? A gente fala, a gente aprende que Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus morreu também porque ele foi contra aquela geração. A Bíblia fala que os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram as maiores autoridades religiosas naquela época, eles, quando viram Jesus ensinando, né, em Lucas 6,36, perdoai e sereis perdoados. E naquela época o povo ia para o templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios, ainda assim isso era feito. E Jesus foi, não, eu morri, não precisa mais fazer isso. Aqueles homens, né, espantados, epa, que é isso? Não, assim não tem jeito. Esse homem vai tirar o nosso lucro. Era o que acontece hoje. Hoje, nos nossos dias, irmão, a igreja está tomando muitas vezes o caminho que aqueles homens tomaram. De tirar proveito da fé, de enriquecer com a boa fé do outro. Então, às vezes a gente fala, não, Jesus morreu sim por nossos pecados, mas ele morreu porque ele afrontou homens que não tinham intimidade com Deus. Os fariseus, a Bíblia fala que eles eram como sepulcro caiado. Né? Se você for numa tumba, tá bonita, tá brilhosa. Alguns colocam ali pisos que são bonitos e vai. Tem gente, né, que vai, lava, limpa, põe flores. Mas se você abrir, né, ali está um cadáver. Algo que a gente, depois que a gente morre, a gente não é bonito, né? Assim eram os fariseus, né? Tinha aquela aparência de justiça, de detentores da verdade, religiosos. E outro dia eu comentando com uma irmã, porque hoje a gente tem muita, né, diversidade em relação aos usos e costumes da igreja. E debatendo sobre roupa. Sim, a Bíblia fala que a gente deve se vestir com decência. E que se a nossa veste escandaliza o nosso irmão, é melhor que a gente não avista. E eu falo, depende daquilo que a sua cabecinha quer. Né? Você pode estar mal vestida, com um vestidão, um saião. E você pode estar bem vestida, às vezes com uma calça, né? Depende do jeito que você se veste. Então, eu falo que tudo vem da nossa cabeça. O que nós queremos passar para quem nos vê? Né? Então, eu penso que se a Bíblia diz que a minha veste escandaliza o meu irmão e melhor que eu não a vista, então se eu visto algo que eu vejo que aquilo está tirando, né, a comunhão de alguém, eu estou pecando, eu estou errando. A Bíblia é linda e ela tem, né, respostas e soluções para tudo. Mas voltando, irmãos, ao nosso assunto, Jesus, então, quando ele vem e ele ensina, né,
Lucas 6:37, perdoai e sereis perdoados. Opa! É de graça. É de graça. E aqueles homens, eles começam a ficar apavorados. Opa, nós temos que dar um jeito nesse homem aí. Nós temos que dar um jeito, que assim não vai dar. Aqueles homens ensinavam que era preciso dar, que era preciso colaborar. E Jesus ensina que o Pai dá tudo de graça sem pedir nada. Nada em troca. E quando Jesus, ele cura aquele paralítico, e aí esses homens veem uma brecha para falar, não, ele é blasfemo, é blasfêmia. E eles acham ali uma brecha, né, para querer sacrificar Jesus, porque lá em Levíticos, se não me engano, os irmãos podem dar uma olhada para mim, em nome de Jesus. Levítico 24, do versículo 11 ao 14, né, diz que os blasfemos, eles deveriam ser eles deveriam ser mortos. E quando Jesus cura esse paralítico, os escribas, que eram as autoridades ali, eles se sentiram, né? Opa, que é isso? Não pode. Ele é blasfemo, né? Esse homem não está falando a verdade. O texto é grande. É do Levítico 24, versículo 11 ao 14. E aí, naquela época, a pessoa que blasfemava da palavra, a pessoa que blasfemava das coisas de Deus, ela deveria morrer. E eles, não, nós temos que dar um jeito nesse Jesus. E Caifás, quando ele percebe que Jesus podia causar danos, né, econômicos mesmo, irmão, para os religiosos naquela época, Caifás fala, não, a gente, vou tocar no coração desse povo, aonde, né, eu vou ter um efeito, porque ele sabia, ele conhecia os seus. E a Bíblia diz que em João 11:50, Caifás fala, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda. E hoje acontece isso, irmãos? Acontece. Muitas vezes, nós como igrejas, Igreja de Cristo, muitas vezes, nós vemos homens e mulheres usufruindo da palavra de Deus para enriquecer, para fazer seus eleitos. E Jesus, eu fico pensando no sacrifício que ele fez. Imagine você estar ali com seus discípulos e de repente chega alguém, olha, viemos buscar Jesus. Jesus humilde, sou eu. Jesus não fala assim, olha, esconde, onde sou eu. Tudo para que a palavra se cumprisse. E ele pede para que sejam livres disso seus discípulos. E hoje, nós, como discípulos de Cristo, como será que estamos reagindo como escribas, fariseus, saduceus? Quem somos nós? Eu e você. Eu
faço essa pergunta hoje: quem sou eu e você diante da presença de Deus? Somos discípulos de Cristo? Ou somos como aqueles homens que, por interesse econômico, crucificaram Jesus? E quando Jesus é levado, Caifás leva Jesus até Pôncio Pilatos, ele não vê naquele homem pecado. Ele não via em Jesus nada que condenava. E olha, irmãos, eu me arrepio em dizer, aquele povo judeu incrédulo, e quando ele pergunta, ele fala que para ele era época, estava chegando a época da Páscoa, então ele trocaria, digamos assim, uma vida por outra. E tinha ali Barrabás, que era um ladrão, era um homem indisciplinado, imoral. E quando ele pergunta, quem que eles queriam libertar? Jesus ou Barrabás? Eles gritam, Barrabás. E hoje eu penso, nós como servos de Deus, qual é a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Jesus? Vamos fazer uma analogia como se Barrabás fosse hoje aquilo que a gente almeja, que a gente quer. Quem que a gente tem escolhido? Jesus ou Barrabás? E às vezes falam, não, Andresa, mas que pergunta, eu faço isso para mim, irmãos. Eu pergunto. É preciso, às vezes, nos impactar, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, e a gente acha que a gente está, sou perfeito. Não, eu cumpro direitinho os mandamentos, a vontade de Deus. Mas muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa cobiça está como a daqueles homens. Imagine Caifás, que era sumo sacerdote, dizer: não compreendeis que é de vosso interesse. Quer dizer, ele fala para aqueles homens, para aqueles religiosos, para aquelas autoridades, que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda. Ele estava falando de forma econômica, dinheiro. O templo de Jerusalém, naquela época, irmãos, poderia ser considerado como o maior banco do Oriente Médio. Era dinheiro. Era. E muitas vezes a gente pensa que o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado realmente, ele nos afasta de Deus. Mas existe algo de bom. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Ele perdoa, ele apaga. Mas infelizmente, o que afastou aquela geração, aqueles homens religiosos daquela época, foi a cobiça. Fazer o que lhe era conveniente. É conveniente que Jesus morra para que nós não percamos seguidores. Se o povo vai nessa onda, perdoai e sereis perdoados, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai oferecer aqui no templo? Quem que vai vir aqui gastar dinheiro? Ninguém. E muitas vezes isso está acontecendo na nossa geração. A gente vê. Outro dia eu estava olhando, irmãos, e eu falei: Jesus, que vergonha. Nós, quando temos poder,
pregadores que estão enriquecendo através do Evangelho. Eu falo, Jesus, eu acho que Deus não ia me deixar ser rica não, porque se eu tivesse uma fortuna ia acabar com uma semana. Ah, fulano precisa me ajudar. Ou também acabou o dinheiro. Eu ia ter dinheiro. Mas eu vi outro dia um cantor com um casaco da Gucci. 11 mil. Uma cantora gospel, fotos mesmo, com uma bolsa, né? Santa Lola. A bolsa dá para comprar uma casa. Que evangelho é esse? Será qual a diferença de nós como igreja para aqueles escribas, fariseus, saduceus da época de Jesus? Qual é a nossa escolha? E muitas vezes, irmãos, é fácil chegar aqui na igreja e falar: olha, Jesus vai te abençoar. Olha, se você orar, faça campanha disso, que você vai ganhar um carro, que você vai... É fácil, porque isso alimenta o nosso ego. Vou orar, vou fazer uma campanha. E é tão lindo, que Jesus, ele veio para este mundo. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde deitar, repousar a sua cabeça. E às vezes a gente, né, tem uma casinha, não, esse sofá não tá bom, tem que ser o melhor. Ah, não, esse carro não tá bom, tem que ser o melhor. E Jesus não tinha nada disso. Ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o príncipe da paz. Jesus nos deu exemplo de humildade. Jesus nos deu um exemplo de amor. E ainda assim, mesmo aqueles homens querendo, né, a sua cabeça, querendo destruí-lo, Jesus ainda assim continuou no propósito. Continuou cumprindo aquilo, o chamado pelo qual ele veio. Ainda assim, Jesus não desistiu. Você imagina você carregando uma cruz e de repente pessoas rindo, debochando, né? Na cruz de Jesus estava lá, Rei dos Judeus. E outro dia, o pastor citou sobre isso. Nós, como igreja, falamos, gente, a gente precisa estudar a palavra de Deus, né? Eu também vi uma senhora, né, isso é recente. E aí o repórter realmente pergunta para ela, lá do lado direito com a bandeira de Israel, do lado de cá, a bandeira do Brasil, e pergunta para ela, eles fazendo um movimento cristão, né? Por que a senhora está com a bandeira de Israel? Ela falou, porque somos cristãos. Que equívoco, que falta de estudar a palavra de Deus. Quando que os judeus são cristãos, irmãos? Aí ele pergunta, mas por que a senhora está com a bandeira? Ela falou, não, porque a gente não é comunista, a gente não é socialista, a gente é cristão. Eu peguei e falei, então está com a bandeira errada, né? Está com a bandeira errada. Falta de conhecimento. E o Espírito Santo, eu disse no último culto, irmãos, eu tenho tido uma batalha. E o Espírito Santo ele me cobra. E aí eu fui para a igreja, semana passada foi uma batalha muito árdua, a saga do trabalho. E quando foi dada, né, pastor, a sugestão de fazer-se um BO por algo que aconteceu comigo na escola, o Senhor me trouxe essa palavra de quando Pedro vai e corta a orelha e Jesus pega a orelha
ele põe em lugar. De quando aquele soldado, que ele responde a Caifás, e ele fala, bate na face de Jesus. Isso é jeito de se falar com o sumo sacerdote. E Jesus, ele se cala, ele aceita. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está nesse negócio. E quando eu estava indo para a roça, foi prudência, né? Não sei se os irmãos estavam vindo na quarta-feira passada. E eu reclamo do Senhor da saga em grego. Senhor, misericórdia de mim. Fui orando lá, o Iago dirigindo, e eu, misericórdia de mim, Senhor, por que tudo isso? O Espírito Santo falou, por causa da desobediência. Você sabe que você tem um chamado, mas você não quer pagar o preço. E não reclama, não. Eu arrepio de falar, irmãos. Eu senti a presença de Deus e me arrepiava. E o Espírito Santo falava, não reclama. E Deus me dizia, sou eu nesse negócio. Se você acha que isso é a armadilha do diabo, não, sou eu. O seu sofrimento sou eu. Você sabe que eu tenho um chamado na sua vida e você não se posiciona. Não quer pagar o preço. Você está passando tudo isso por desobediência. Então eu puxei e falei, ai papai, eu recebo. E quando eu cheguei na roça, um amigo me ligou, né, e a gente falando sobre Jesus, e ele se comoveu, né, com a saga, vou dizer assim, para não entrar em detalhes, e a gente falando. E o Espírito Santo ali nos usou tanto. E ele falou, olha, Terezinha, eu falei, olha, não vou reclamar. Ele, né, foi batizado, servo de Deus, sempre oro. E eu sempre falo para ele, olha, você tem que chamar. Só que você tem sofrido, assim como eu, pela desobediência. Mas eu não sei o que Deus tem para fazer na minha vida. E o Espírito Santo falava, olha, o dia que você entrar na obediência, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou te levar a lugares distantes sem sair da sua casa. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, muitas vezes estamos na prova, porque não queremos assumir aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente vê aqui um Pedro que corta a orelha de um soldado, um Pedro que nega Jesus. Mas quando a gente lê a Bíblia e vê aquele Pedro que precisou passar por essa experiência para se tornar um homem valoroso, um discípulo que não tinha medo de pregar o Evangelho. É assim que Deus faz. Deus permite que passamos pela dificuldade, pela enfermidade, pela dor, pela afronta, pela humilhação. Me mandaram aqui para baixo. Eu vim me arrepiar de mim, irmãos. Vim. Espírito Santo, levanta a cabeça, vai orar. E aí Deus me trouxe essa palavra. Jesus. Né? Ia ser preso. Coloca a orelha, cura, faz um milagre. Para quem ia oprimi-lo? E o Espírito Santo está reclamando do quê? Está chorando do quê? Você ainda não aprendeu a palavra. E muitas vezes é isso, irmãos. Vemos, lemos, ouvimos a palavra, mas não queremos viver a dificuldade. Achamos que de Deus só tem que vir melhor, 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 melhor. Ai, Senhor, a gente estava aqui com nossos irmãos, a gente sentiu falta. Glória a Deus que eles estão aqui hoje.
passaram por uma dificuldade, né? Mas estão aqui firmes. Por quê? Deus que nos sustentou. Deus, Ele nos sustenta, irmãos. Quando nós decidimos entrar pelo caminho da obediência e entender que Ele é Deus, que nós seremos perseguidos, provados, a nossa luta é leve, né? É leve. O dia que eu entrei em contato com a irmã da alma, eu falei, olha, irmã, se a irmã precisar de alguma coisa, e glória a Deus, Deus sustentou que não precisou de nada, né, irmã? Olha como é que Deus é bom. Não. Aí Deus permitiu que o esposo dela sarasse para cuidar dela. Olha como é que é Deus. Não deixou nem os dois ficarem doentes, né, irmão Douglas? Junto, opa. Até nisso Deus é bom, irmãos. Até nisso a gente pode ver a mão de Deus. E eu quero dizer para vocês, orar não é fácil. Ler a palavra de Deus não é fácil. Eu falo por mim, irmãos. Olha, eu falo para os irmãos, é muito mais fácil pegar minha roupa, me arrumar e ir para o terapeuta, que lá eu estou vendo, blá, 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 do que falar com Deus. É difícil falar com Deus. É difícil. É difícil. Eu falo por mim. Eu falo, Jesus, eu posso conversar com o Senhor vai me responder, o Senhor vai dar resposta para minhas causas. Eu não estou lá à toa, eu estou indo porque eu creio que é um propósito de Deus eu estar indo lá, porque para mim foi muito difícil isso. Mas eu falei, Senhor, é tão bom falar que o Senhor é de graça. Psicólogo a gente tem que pagar, né? É caro. O professor é caro. Glória a Deus que Deus preparou para mim que eu não sou isso, mas é caro. Até nisso Deus foi bom. E aí, a gente está ali com o nosso Pai, amigo, que a gente não precisa ficar, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, papai querido, ô papai, hoje eu fiz isso, me perdoa, ô papai, eu estou precisando, é assim que a gente fala com Deus. Mas muitas vezes a religião nos opõe, nos fala não, para chegar perto. E tem gente que às vezes tem a dificuldade de orar, é isso, né? Acha que tem que chegar perto de Deus e blá 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 blá, onisciente, onipresente, Deus majestoso. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer que a gente chegue com o nosso coração aberto. Deus quer que falemos para Ele. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Por que é tão difícil orar? Porque a resposta de tudo, a cura, a prosperidade, a solução dos nossos problemas está na oração. O alimento da nossa alma está na palavra. Por isso que é difícil. Às vezes a gente chega em casa, cansado do serviço. Opa! Né? A gente tem streams de filmes. Você assiste um filme, você assiste uma série, um capítulo, um terceiro, quarto, quinto. Mas para ler a Bíblia é difícil. É difícil. Que nós tenhamos força, que nós possamos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Que nós possamos ver o exemplo desses homens. E é tão lindo, irmãos, que aquele povo que era conterrâneo, a Bíblia fala que Israel era o povo escolhido por Deus, rejeitou a Deus, a Jesus. E às vezes a gente olha na história e vê um povo que até hoje sofre. Israel vive em guerra. Israel vive em constante conflito. Mas se a gente for pensar, é um povo que Deus escolheu, né, para ser nação santa, e rejeitou o Filho de Deus. Amém? E muitas vezes nós rejeitamos esse Deus, né? Porque Jesus também, né, a Trindade, Ele também é Deus. Nós rejeitamos o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos alegria, esperança, renovo, e que nós
nós possamos, irmãos, cada dia mais meditar na palavra de Deus, relembrar o sacrifício de Jesus, tentarmos ser, eu falo por mim, irmãos, às vezes eu me acho tão arrogante, às vezes o meu conhecimento, eu falo, Jesus, depois eu falo, Senhor, Pai, misericórdia. É preciso, às vezes, a gente se reconhecer, né? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa estar dando a vocês vitória. E vamos orar, né? Para terminar o culto. Os irmãos me perdoem que a pessoa passou 4 minutinhos.